E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador, porque o clima não está bom, o clima está meio pesado, o clima está cheio de tensão, vai se construindo um clima terrível para a estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E independente de como o clima esteja, quando o filme acabar, eu quero que você volte aqui para a nossa live debatendo tudo que esse filme apresentar ou deixar de apresentar pra gente aqui na data que tá passando aqui embaixo, pra gente trocar uma ideia sobre os desdobramentos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, assim como vamos tentar antecipar algumas coisas que têm acontecido, porque não, o clima não está bom, o clima está perigoso pra esse filme. Sobre questões ligadas à produção, eu não fiz outro vídeo desde o vídeo que eu fiz depois do trailer que passou no pós-crédito do Homem-Aranha, por conta de que eu não precisei, pois muita coisa que eu disse lá foi revelada no segundo trailer, porque aqui a gente trabalha com a verdade. E aqui você, por mais que eu tenha falado na época que foi uma doideira, viu tudo antes se assistiu o vídeo que a gente soltou lá em dezembro, lá em 2021 ainda. Então meio que muita coisa que eu falei no segundo trailer já tinha sido dito nesse canal, não precisei trazer aqui de novo pra brincar com o robô. Inclusive uma informação da época que eu coloquei, se confirmou que na verdade o Gargantos é o correspondente do Shuma-Gorath e o nome Shuma-Gorath não será utilizado no MCU por conta de que a Marvel não tem os direitos sobre o nome Shuma-Gorath, ele pertence aos criadores do Conan. E com isso eles pegaram lá uma criatura que se assemelha ao Shuma-Gorath nos quadrinhos da Marvel e atribuíram este nome a ele, no caso, para ser utilizado no filme, que seria Gargantos, mas é o Shuma-Gorath com o nome de Gargantos, basicamente. Isso é interessante porque ajuda a gente a delimitar efetivamente um vilão para esse filme, mas não dá para cravar ainda que é um vilão. Por conta de que o Gargantos, ele, nos quadrinhos sobre a forma de Shuma-Gorath, é classificado como um demônio classe 3, que existe interdimensionalmente. E sobre o poder que essa criatura pode ter, você clica nesse card aqui, porque no vídeo de Thor, Amor e Trovão nós fizemos uma classificação sobre os possíveis vilões do MCU, ou então as possíveis entidades e deuses do MCU, porque entra tudo numa coisa só. E com certeza a classificação do Shuma-Gorath é bem alta, como você pode estar vendo ao lado aqui, mas você vai ver melhor no nosso vídeo que você vai clicar aqui no card e ver depois. Que é, ele entra ali numa questão de a galera que usa tanto propriedades de questões ligadas ao reino quântico quanto questões ligadas à magia. E isso obviamente abre especulações para outros vilões demoníacos como o Tom, o Kret, o Pesadelo, que era o vilão original da produção desse filme, mas você sabe, a gente está falando da Marvel e sempre que fala da Marvel tem um demônio, todo mundo vai falar. Então, mas se não dá pra gente cravar um vilão, dá pra gente cravar pelo menos que teremos umas 4 por baixo versões de Doutor Estranho nesse filme. E talvez algumas delas também possam ser vilões. O próprio Strange, que a gente conhece, pode ser vilão. Porque, como eu já disse, tem o Strange, que a gente já conhece do MCU, que tá rebaixado, que a gente descobriu no filme do Homem-Aranha. Tem o Strange Protetor, que aparentemente não será vilão, mas é o Strange que é especulado como o Doutor Estranho da realidade da América Chaves. Você tem o Strange Sinistro, que é o que fala, agora a merda vai feder. E que na verdade muita gente se confundiu com ele sendo o possível Strange Supremo do What If, mas que não é necessariamente ele. Talvez ele até seja aquele Strange zumbi que aparece no trailer, seja uma variação dele lá na frente. Ou então a gente tem um Strange zumbi como a 5ª versão de Strange nesse filme. Mas ele é o Strange do capiroto, ele é o Strange do demônio, porque saiu a imagem dele com um 3º olho na testa, e 3º olho a gente sabe que é magia negra, que é o mago que quer ver além do alcance, que é poder do cramunhão, que é poder do coisa ruim. Então esse demônio é Strange, eu falei o contrário aqui, mas você entendeu. E por fim, sim, a gente tem uma versão de Strange Supremo, mas que não dá pra gravar, que é o Strange Supremo do What If. Ele tem uma diferença ali, o Funko já mostrou que ele não é tão igual ao Doutor Estranho Supremo que a gente viu na série animada. Também não dá pra saber nem se ele tá vivo, ele tá uma estátua assim, referenciado, assim, vamos ver o que vai ser esse cara. Essa questão das variações é muito interessante porque tem gente que já viu variação do Wong no trailer, tem gente que tá falando questão de variação do Morto, que a gente vai falar mais à frente. Mas será que teremos variação de Wanda? A gente tem ali umas 2 versões de Wanda ali no trailer, mas será que não tem uma questão muito mais ligada ao que a gente viu em WandaVision? Porque outra questão que é muito falada desse filme é que ele não será um filme do Strange, ele será 50-50 com a Wanda.
E esse ponto é muito interessante por algumas questões que a gente já conhece dos personagens, como por exemplo o tom quando se refere a ele nos materiais de divulgação, nos trailers, porque independente do lado da Wanda ou do Stephen Strange, sempre tem uma narrativa falando que eles não deveriam estar mexendo com o que eles estão mexendo. E é sempre um empurrando pro outro, né? Nunca, tipo, os dois assumindo a culpa num caminho igual entre eles. Então, será que o vilão é um deles? Não sei. Mas uma questão interessante sobre os dois é ligada ao Darkhold, que a gente já mencionou anteriormente, pois um desses materiais de TV revelou um livro brilhante ali, e que talvez seja a antítese do Darkhold, que é o Vishanti, que seria o livro de magia branca, o livro de magia do bem, o livro que seria a antítese do Darkhold no sentido de ser um contralivro dele, assim. Mas a questão que tá é, quem vai dominar esse outro livro? O Darkhold a gente já viu na mão da Wanda, logicamente até alguns pedaços do trailer, mas também já viu na mão do Strange. O Vishanti, será que ele será só de um ou será que ele terá utilização dos dois também? Então essa questão de ter dois livros aqui, para a gente ter os dois opostos da história, é muito interessante também. Mas isso, como eu disse no começo do vídeo, só vai criando um clima de tensão, só vai deixando o clima do filme mais tenso, assim, para os espectadores, assim, pro fã que vai assistir, porque de fato a gente tá indo pra um lugar que a gente não sabe muita coisa. E as informações que vem vindo pra gente meio que fogem o que a gente imaginava lá atrás. Como por exemplo que esse filme vai ter uma duração de um filme comum da Marvel, 2 horas e pouquinho. A gente tava esperando um filme de 3 horas e tudo mais, pelo tanto que era falado desse filme. Mas isso pode ser bom, por questões de desenvolvimento de roteiro que a gente vai abordar daqui a pouco. Mas a atenção, ela foge às questões ligadas à ficção. Na verdade, quando se coloca no mundo real, tem questões ligadas à atenção que pro filme são positivas, como por exemplo a questão da América Chaves, que foi banido o filme na Arábia Saudita por conta de ter cenas de amor LGBT, e isso é excelente para América Chaves porque demonstra que eles vão respeitar o material base dos quadrinhos e que é importante você trazer essa discussão para o cinema, porém é terrível no aspecto de evolução do ser humano. Mas a gente está falando da Arábia Saudita, que infelizmente é uma nação retrógrada baseada em arquétipos de um deus que não sei se é o deus que prega a paz e o amor entre os povos, um arquétipo meio antiquado de Deus. Enfim, eu não quero discutir religião aqui, mas vocês entenderam. É positivo o personagem, mas é negativo como evolução humana, mas tem tanta coisa negativa evolução. Enfim. Outra questão que pega é que o embargo para a imprensa vai ser muito próximo à data de lançamento do filme. A imprensa vai assistir o filme no dia 1, vai soltar esse embargo no dia 2, as primeiras sessões de pré-estreia serão no dia 4. Ou seja, não vai ter muito tempo para vazar informação. Se bem que já dá para ter um estrago em 48 horas. Mas falando em estrago, a descrição dada pelo Sindicato Britânico de Classificação de Filmes para esse filme é bem interessante, pois ela diz que cenas de horror incluem seres demoníacos atacando pessoas, um cadáver em decomposição sendo reanimado, pessoas sendo queimadas por poderes mágicos, deixando restos carbonizados e múltiplos sustos. Talvez seja interessante, olhando o aspecto da direção do Sam Raimi, pra gente ter um filme de terror de verdade na Marvel, por conta de que, tirando os 3 aranhas que ele fez pra gente com o Tobey Maguire, a carreira dele antes disso é muito ligada a Evil Dead, filmes de terror, e depois de Homem-Aranha 3 ele fez pouca coisa. O grande destaque dele é Arraste-me para o Inferno, e que me fez torcer que nem um doido para a Christine sair das mãos daquela velha nojenta. Mas falando de Sam Raimi, me faz lembrar de participações. E antes de falar de participações, eu gostaria da sua participação conosco nesse canal maravilhoso, comentando e dando sugestões de como a gente pode fazer um conteúdo mais legal, de pautas que você quer ver abordada aqui, de um conteúdo mais legal, mais bacana, que a gente pode fazer no analisador, comentando, curtindo, compartilhando com os amigos nas redes sociais, nos dispositivos de mensagem que você tem também aí. Repasse a palavra do analisador, vem se divertir com a gente. Também convidar vocês a estarem aqui na próxima semana, que a cada dia soltaremos um vídeo para reverenciar os 10 anos que se completam amanhã do lançamento do primeiro Vingadores. O filme que fez tudo isso que a gente está falando aqui acontecer. A base disso tudo, a gente vai ter aqui vários convidados para produzir um material especial, para a gente comentar o que representa 10 anos de The Avengers pra gente. Porque do dia 27 de abril, que foi o lançamento nacional há 10 anos atrás, até o dia
4 de maio, que foi o lançamento internacional, teremos conteúdos aqui de convidados maravilhosos pra gente exaltar e sempre vibrar com o impacto de Vingadores na nossa cultura, na nossa fanbase e nos nossos corações. Então vem com a gente. E venha, logicamente, pra live de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a gente debater os detalhes desse filme depois que sair, se esse clima terrível vai se manter depois do lançamento, além de Cavaleiro da Lua, que a gente vai debater também aqui toda quarta-feira. Na semana da estreia provavelmente será na quinta, mas teremos um debate no final também da série para conversar com vocês sobre os dobramentos desse filme da MCU. Será que vai ter ligação com o Doutor Estranho? Vamos descobrir logo, um pouco mais de uma semana. Assim como também iremos descobrir as participações especiais, ou será que serão participações efetivas? Por conta de que a participação do Aranha, do próprio Tobey Maguire, é especulada e desconfirmada a todo tempo. Então a gente não sabe se vai ter ou se não vai ter. Porém, mais uma vez apareceu no comercial de sabão em pó The Tide, onde o manto de levitação é sujo pelo Wong, que ele, fugindo da máquina de lavar, acaba entrando dentro do trailer da Joe's Pizza Parlor, que é a pizzaria onde o Aranha do Tobey Maguire trabalhava na trilogia do Sam Raimi. Só que recentemente também foi falado que o número de participações especiais seja muito menor do que é especulado por aí. O que eu até acho que seria interessante pro filme, para trabalhar muito mais a questão dos dramas da Wanda e do Strange, mas não seria talvez interessante comercialmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui algumas confirmações que eu vou falar para vocês de personagens, confirmações que não foram desmentidas e que pode ser interessante pra gente fazer esse Expendables de heróis, mas talvez deixe a trama menos interessante. E eu acho que esse é o grande dilema da Marvel, fazer filmes de cameos bons, mas com roteiros fracos, ou fazer filmes de roteiros bons com cameos fracos. Fica aí um diálogo pra gente debater ao longo dos próximos meses, ou não. Mas se tem alguém que consegue equilibrar muito bem um cameo e um roteiro, é a Marvel, vide Vingadores Ultimato. Sobre essas participações, o Xavier, praticamente certo, Patrick Stewart, da galera especular dele na Cadeira Dourada, que a gente falou aqui nesse canal lá em dezembro que teria. E além disso, é uma questão ligada que talvez não envolva uma participação em específico, mas envolva um personagem muito querido, que é a questão do Homem de Ferro. Pois é especulado que a gente vai ter um vislumbre daquelas visões que o Strange teve lá no Guerra Infinita, daquelas 14 milhões de realidades que ele viajou, e aí veríamos ele atuando em uma realidade onde ele teria se sacrificado no lugar do Homem de Ferro, e o Homem de Ferro teria conseguido montar aquela armadura em volta do mundo que ele sempre falou. Se a gente vai ter um Homem de Ferro ali do Robert Downey Jr. referenciado ou mostrado novamente, a gente vai ter ali o tal Homem de Ferro do Tom Cruise apresentado, não se sabe. Mas a gente não tem como cravar que a gente vai ter um lugar bom ali nessa realidade. Será que essa dominância do Homem de Ferro a longo prazo seria positivo? Mas voltando à questão do Xavier, outro ponto que é muito falado, essa questão dos Illuminati. E junto com ele, talvez a versão de Barão Mordo que nós vemos nos trailers não seja exatamente o Barão Mordo que a gente viu no primeiro filme do Doutor Estranho. Talvez seja uma variação de Barão Mordo que faz parte dos Illuminati, mas que não garante também que ele vai passar isento sobre influência de demônios, como por exemplo o Gargantos / Shumangorá que a gente vai ter nesse filme. Mas alheio também a confirmação e desconfirmação de a gente vai ter lá uma Capitã Marvel dos caramba lá, vai ter o Homem de Ferro do Tom Cruise, vai ter Deadpool, vai ter Loki e tal assim, coisa que vai e vem e tal assim. Alguns rumores não são desconfirmados, e isso é muito interessante, como por exemplo, o rumor ligado a gente ter a Capitã Carter voltando aqui com seu escudo, inclusive tem até no pôster isso, uma versão de Capitã Marvel comandado pela Monica Rambeau, ou Maria Rambeau, vai saber, uma versão de Raio Negro, que eu rezo muito que não seja reaproveitado da série dos Inumanos. A Clea, que a gente comentou nesse vídeo do Doutor Estranho que eu mencionei aqui, pode não ser interpretada pela Rachel McAdams, mas sim pela Charlize Theron, que seria maravilhoso, mas eu duvido muito. E, por fim, logicamente, o rumor de John Krasinski como Senhor Fantástico, que ninguém confirma nem desconfirma, mas que se rolar com certeza a gente vai explodir que nem doido no cinema. Ainda mais se for uma coisa que apresente para um futuro próximo de quarteto, vai ser algo que a gente vai se divertir e vibrar que nem um doido. Então é isso aí. Espero que esse clima de tensão se dissipe e que a gente se divirta bastante com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E espero que vocês estejam conosco daqui
pouco mais de uma semana na análise no próximo analisador. Porque na verdade tem vários analisadores antes.